Rede Assim, a rádio mais informada, no programa Gestão Pessoal, tem trazido essa semana, por meio intermédio, Alex Carneiro, a questão voltada para como lidar com conflitos. Vimos vários aspectos, né? Que nós podemos ser fonte, que o conflito faz parte do relacionamento, mas deve ser cuidado e evitado. Vimos também o fato de que existem atitudes que geram conflito, aquela pessoa que é sempre beligerante, a falta de paciência, insensibilidade. São vários fatores que levam a isso. Vimos também que tem atitudes preventivas, né? Estar pronto a ouvir, comprometido a cuidar das pessoas, né? É buscar lugar, forma certa, né, para poder ouvir e tratar as questões. E estamos agora também pensando e queremos compartilhar com você em pensar em mais algumas coisas que podem permitir que nós, de alguma maneira, tratemos melhor o conflito. Já chamamos a atenção aqui para o fato que, diante de um conflito, um aspecto importante é a objetividade. Ou seja, olhar para a causa e não simplesmente para o efeito, que é uma coisa que a gente costuma fazer muito, né? Nesse caso, um dos aspectos importantes é procurar saber o seguinte: esse conflito foi fonte de um erro? Se foi fonte do erro, por que esse erro aconteceu? Será que existe um histórico familiar? Será que existe uma dificuldade? Será que existe um medo a ser tratado? Por muitos anos, eu servi a aviação do Exército. E me lembro que, em uma determinada ocasião, eu precisei pedir para um soldado para ele trocar uma lâmpada, né? E era um teto relativamente alto, porque era um auditório, né? E aconteceu uma palestra e aí estava escuro, fiz esse pedido. E o que aconteceu? Para minha surpresa, quando eu fui ver, a lâmpada não foi trocada. E eu fui conversar com aquele soldado e perguntei para ele, filho, você não... Não, o senhor sabe o que é? Que eu tenho medo de altura, né? E aí, eu, de forma inadequada, acabei dizendo assim: meu filho, você está na aviação do Exército, tem medo de altura. Não é possível, né? Pega a escada lá que eu vou te mostrar como é que faz, né? E aí, peguei a escada, né? Ele pegou a escada e eu falei: olha, então, vou te mostrar como é que faz. Eu vou segurar, você sobe e troca a lâmpada. Ele realmente cumpriu a ordem. Mas quando ele desceu da escada, estava cheio de suor e as pernas, eu podia ver pelo movimento da calça, enquanto segurava a escada, que as pernas tremiam. Não foi a melhor forma de resolver aquele conflito dele, porque realmente ele tinha um medo bastante grande e que precisava ser considerado. É aquele aspecto que falamos da insensibilidade. Então, sim, preciso procurar por que aconteceu o problema, né? Qual a causa desse problema? Por que há um conflito? E aí, uma das coisas que precisamos evitar completamente é o jogo da culpa. Quem é o culpado, né? Tanto que, em muitos conflitos, especialmente na área profissional, na área familiar, a primeira resposta é assim: não fui eu não sou o culpado, não é culpa minha, né? E isso é um grande problema. Por quê? Porque isso gera medo, afastamento, acaba impedindo que nós consigamos tratar as coisas com sinceridade, com tranquilidade. O mais importante não é descobrir o culpado. O mais importante é descobrir por que aquele conflito surgiu. Por que aquele erro, né, ocorreu. Né? Como evitar isso? E aí é necessário que mapeemos toda uma circunstância, né, com cuidado. Por isso que quando nós falamos sobre atitude para lidar com o conflito, né, para prevenir, um dos fatos é tratar as coisas em local e hora adequada. E aqui, talvez, ao analisar isso, seja importante também o seguinte: talvez seja importante esperar um pouco para poder pensar sobre o que aconteceu e não tentar resolver aquilo daquela hora. Tem pessoas que, por exemplo, interpretam na ponta da linha aquele fato: não se deixe o sol pôr sobre a vossa ira, ou seja, não durma sem resolver. Olha, às vezes, o que eu entendo que a palavra de Deus está dizendo é que, na verdade, nós precisamos não permitir que isso venha sobre nossa mente, sobre nosso coração, alimentando para que isso traga mágoa e amargura, porque o texto continua dizendo para não permitir que se tenha fonte de amargura. Mas muitas vezes, sim, é necessário esperar um pouco, é necessário pesquisar uma questão, ouvir outra pessoa, analisar outro aspecto, ter o momento certo para tratar as questões. Um outro aspecto que é importante, longe do jogo da culpa, é também procurar a pessoa que foi fonte do conflito para conversar com ela, né? E, se for o caso, orientá-la. Olha, talvez a sua experiência com isso não seja boa, talvez você tenha algum problema, né? Peter Drucker faz uma colocação muito interessante. Ele coloca que cerca de 60% dos conflitos organizacionais se dão por problema de comunicação, especialmente na apuração de conflitos ou de problemas. Logo,
nós precisamos saber como lidar com essas questões com muito cuidado, né? E aí, veja, como você tem lidado com o problema na sua casa? Você tem pensado no histórico do seu cônjuge? Se você já conhece a família do seu cônjuge, será que não tem coisas familiares que têm levado o seu cônjuge dessa forma? Será que aquele não é um assunto muito delicado, que às vezes é melhor você não tratar ou tratar com muito cuidado com o seu cônjuge? Se o seu filho tem alguma dificuldade, você não está conseguindo lidar com ela, será que não é melhor você procurar uma ajuda para saber lidar com esse conflito de melhor forma? Ou você vai ficar tentando e alimentando um embate, especialmente quando o filho é adolescente, que os hormônios estão alternando muito, você vai ficar lidando com esse embate por muito tempo. E no trabalho? Especialmente se você é um líder, né, se você chefia um setor, né, você precisa conseguir lidar com seus conflitos pessoais, com os conflitos que podem surgir no seu relacionamento com seus liderados e também lidar com os conflitos dos liderados. E aí eu vou dizer uma coisa para você, viu? Lá no nosso livro Comunicação Relacional, falar da potencialização do temperamento. Se você não é fleumático, mas tem alguém na sua equipe que é fleumático, procure ele, procure a ajuda dele. O fleumático é um ótimo mediador. É uma ótima pessoa para lidar com essas questões. Ele ouve bem, ele apazigua bem, né? Então, também procurar pessoas que tenham habilidade de tratar problemas é extremamente importante. O que nós queremos com tudo isso que refletimos essa semana? Queremos, primeiro, dizer para você, os conflitos não valem a pena pelos nossos relacionamentos. O que vale a pena são relacionamentos abençoadores. Por isso, não permita que a sua natureza adâmica atinja os seus relacionamentos. Não busque, afaste essas atitudes que podem contribuir para o conflito. Dê mais do que uma boiada para se afastar do conflito. Seja preventivo, evite, né? Pense bem antes, seja objetivo, busque o momento correto e esqueça a questão de procurar o culpado. Procurar o culpado não leva a nada e só afasta as pessoas e faz com que o clima organizacional, o ambiente familiar fique muito ruim. O que nós queremos aqui é que você possa crescer como pessoa, crescer contribuindo com a sua família, no seu trabalho, na sua vida profissional. Porque o objetivo da Rede Assim e o meu objetivo aqui no programa Gestão Pessoal é levar, a partir de bases cristãs que diz que nós temos que caminhar a próxima milha, abençoar você. Muito obrigado. Fique conosco na internet, no YouTube, você que já nos acompanha pelo celular ou qualquer outro meio que você possa encontrar por meio da redeassim.com.